Vamos compartilhar hoje com vocês experiências de pacientes obesos e o comportamento, né, Rafaela, que eles têm em comum. O que é que você pode dizer pra gente? Então, muitos pacientes obesos têm algumas situações que nos chamam muita atenção, como, por exemplo, o consumo excessivo de suco. Muitos fazem o suco, deixam lá na geladeira e vão tomando ao longo do dia como se fosse água. Outra situação é consumir os alimentos assistindo televisão ou até mesmo mexendo no celular. Come sem perceber o que está consumindo e muitas vezes exageram. Outra, Roberta, que é bem comum, é na casa desses indivíduos terem potes espalhados na casa. Isso vai favorecer o quê? O beliscar, toda hora. Existe aquela justificativa, né, que é para quando uma visita chegar, ter algum mimosinho. Mas na verdade, quando a gente passa, vê o pote, né, como um docinho, um biscoitinho, não é possível. A gente tem que ir lá e dar uma beliscada. E é um perigo. Exatamente. E muitas vezes são alimentos que são estimulantes do apetite, como os açúcares, né? Aí vem os biscoitinhos também, aqueles alimentos industrializados que têm aditivos, que favorecem o consumo alimentar. Então, são essas situações que devemos ter muito cuidado. E me diga uma coisa, existem algum outro tipo de comportamento ou de atitude ou mesmo de consumo que possa ser negativo? Então, alguns comportamentos como uma má qualidade de sono, né? Então, é necessário uma noite bem dormida. Para quê? Para que a produção de hormônios ela seja adequada. Se a gente não dorme bem, vai ter maior produção de hormônios que favorecem o apetite, como por exemplo, grelina, e diminuição de hormônios que inibem o apetite, como a leptina. Além de que, Roberta, quando a gente não dorme bem, durante o dia a gente está estressado, isso favorece o aumento do cortisol e o acúmulo de gordura está ali associado. Poxa vida, né? Às vezes a gente não tem ideia, né, que o sono pode ter tanta influência aí na questão da obesidade. Mais algum outro ponto, Rafa, assim como o sono? O álcool. O álcool, né, também é um ponto que devemos chamar a atenção. Nossa! Quando a gente consome aquele álcool, o que é que isso favorece? Favorece o aumento do apetite, porque ele inibe hormônios como a leptina, que está relacionado com a saciedade. Fora que, quando a gente está consumindo aquele álcool, vem os petiscos, né, associados. E isso aumenta, né, o valor calórico daquele momento, né, que o indivíduo está exposto. Então, o que quer dizer, gente? Que geralmente nós unimos aí uma noite mal dormida, ou seja, a gente vai dormir tarde e ainda bebe. E isso aumenta, né, o valor de consumo e o valor calórico. A gente ter cuidado e ficar atento a essas duas situações, né? E última coisa, Rafa, que eu queria comentar, que também é muito importante, é o apoio familiar. Não é verdade? Às vezes, vamos supor, a própria família, todos os componentes têm obesidade, né? Se todos resolvessem fazer juntos, o resultado seria bem melhor, porque teria o apoio aí de todos. Mas vamos supor numa situação que isso não aconteça, né? E que um deles tem essa necessidade, ou independente de serem ou não, um deles queira isso, né? Ter esse apoio não é importante? Imagina você querer fazer, né, uma reeducação alimentar, ter uma vontade de perder peso, e aí algum familiar chega com um sanduíche, um refrigerante. Como não é difícil para essa pessoa, né, sem esse apoio? Exatamente, atrapalha muito o processo. Então, o apoio familiar, ele é essencial, né? E como a gente fala, Roberta, a obesidade ela é multifatorial, então são várias causas aí que estão envolvidas. E se a gente consegue avaliar, né, ver quais são as causas, o tratamento ele fica mais proveitoso, né, e mais eficaz. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Até a próxima!